Galera, bora falar da vitória da seleção brasileira. Primeira goleada da era Ancelotti, 5-0 fora o baile para a seleção do Brasil sobre a seleção coreana. Ah, mas não é uma seleção europeia. Não, claro que não é, né, galera? Mas é uma seleção, por exemplo, que durante todo esse ciclo aí também de preparação deles, né, eles têm apenas 4 derrotas. É apenas a segunda derrota da seleção coreana sob o comando do seu treinador. Então, seja, né, tem também seus pontos positivos. Pontos positivos, por exemplo, como Estevão marcando 2 gols. Né? Muitos falavam que era Cuiabá Man, né? O cara já virou Liverpool Man e agora o cara é Seleção Man. Tem que respeitar o garoto. Também Rodrigo retornando, marcando gols também. E Vinícius Júnior fazendo uma partidaça também. Já como que foi a formação aí, caso você não tenha assistido a partida, a seleção brasileira foi mais ou menos assim. Uma trinca ali na frente com Vinícius Júnior, Estevão e Rodrigo. Vale a pena lembrar, primeira partida de Rodrigo e Vini juntos nessa atual temporada. Eles não jogaram juntos ainda pelo Real Madrid, né? O Rodrigo, ele tá disputando, ele cismou, né? Ou ele acha que ele tem que ter uma vaga na esquerda, né? Jogando pelo Real Madrid. Então, ou seja, ele tá concorrendo diretamente com o Vinícius Júnior por uma vaga no Real Madrid. Então, ou seja, o Vinícius Júnior leva muita vantagem sobre ele, mas hoje pela seleção os dois jogaram junto e jogaram muito bem. Lembrando que o Rodrigo está retornando agora, né? Depois de que o Ancelotti assumiu a seleção, essa é a primeira vez ali que o Rodrigo foi convocado. Bom, já deixou mais um, né, embora já se conheça há bastante tempo, né? Um senhor cartão de visita aí do Rodrigo. Bom, o Brasil abriu o placar aos 12 da primeira etapa com o Estevão. Ele deixa o gol, marcou um belo gol, mas mais lindo do que o gol dele, né? Claro, ele marcou um golaço, foi a assistência de Bruno Guimarães. Detalhe para esse gol, que quem rouba a bola e quem inicia esse contra-ataque, né, foi o próprio Vinícius Júnior. Ele rouba a bola, puxa, toca pro Rodrigo, Rodrigo vem por dentro, toca pro Bruno Guimarães, que acha um passe ali, né, um lindo passe, quebrando tudo quanto é tipo de linha e deixando o Estevão na cara do gol e aproveitando muito bem. Abriu o placar aos 12 da primeira etapa. Aí vem pra cá, vem pra lá, até que no primeiro tempo, nos iniciais ali, a Coreia tentou um pouquinho ali pra cima da seleção. Não chegou a finalizar muito, tanto é que a primeira chute no gol da Coreia foi só na segunda etapa. Então, ou seja, o Bento, cara, ele ficou o jogo todo ali, mexendo no WhatsApp e tudo mais. Brincadeiras à parte. E depois disso, teve uma outra finalização também do Rodrigo, ainda na primeira etapa. De novo, o Vinícius Júnior roubando a bola. Acho que o Rodrigo vai sair, talvez, para muitos, como o melhor da partida, né? Pelo lado da seleção brasileira, por fato de ter feito os 2 gols, ele ou o Estevão. Mas, na minha opinião, também o Vinícius Júnior fez uma partidaça, né? Porque ele faz o gol dele já na reta final, mas ele também, cara, ele participa de praticamente todos os gols da seleção brasileira. E sempre voltando ali também para tentar ajudar na criação, roubando bola, disputando. Foi uma partida muito boa, cara, da seleção como um todo, beleza? E já na reta final, o Rodrigo fez o segundo gol da seleção brasileira, um golaço. Vini, né, toca, o Rodrigo faz o corta-luz dentro da área. Casemiro, né, toca de prima de novo pro Rodrigo, né? E assim o Rodrigo dá aquele drible ali dentro, com extrema facilidade, porque ele é muito técnico, e faz o segundo gol, um belo gol por sinal, também mostrando ali já um entrosamento que vem aos poucos se montando ali dentro da seleção. Cara, porque é aquilo, né? São jogadores de qualidade. O Casemiro, cara, ele é uma peça fundamental nessa seleção brasileira, não só por experiência, mas também acho que o iniciozinho dele ali no United fez com que muitas pessoas esquecessem, né, um pouco o que é o Casemiro, né? Obviamente não é mais aquele Casemiro do Real Madrid, cara, mas o Casemiro, ele é um jogadoraço. Muitas pessoas, acho que talvez que não acompanham o futebol, principalmente a Premier League, né, não tem dimensão ainda de que o Casemiro ainda joga muita bola e de repente vê nessa partida de hoje. Fica claro, né, não só de hoje, né, nesse ciclo agora de novo aí com o Ancelotti, que o Casemiro ele tem muita importância para a seleção, muita. Agora é fácil falar, obviamente, né? Mas ele ali junto com o Bruno Guimarães, acho que já temos, né, a nossa dupla de volantes, né, titular, e porque os dois têm jogando bastante. O Bruno Guimarães, né, vocês já sabem, né, o Castro e tudo mais, já vem sendo convocado há bastante tempo, mesmo com os outros treinadores, né, e continua mais do que merecido com o Ancelotti. E o Casemiro, cara, é aquela peça fundamental de experiência e de qualidade que a seleção precisa, beleza? Na volta do segundo tempo, já no início, um vacilo do zagueirão do Bayern de Munique, vacilou, cochilou, Estevão roubou a bola e fez, né, o seu segundo gol. E o terceiro da seleção, bom, já dando um indício de que
tava tudo se encaminhando pra uma vitória tranquila, porque embora tivesse 2-0, a seleção da Coreia tá jogando em casa, aquela coisa toda, nunca se sabe, né? E o Estevão vai lá e faz o segundo gol dele, o terceiro da seleção brasileira. Aí 2 minutos depois, tome gol da seleção de novo. Rodrigo, a assistência de quem? De Vini Júnior. Rodrigo marca e assim, né, já virou bagunça, virou passeio, virou tudo, 4-0. Aí você já fica mais tranquilo. Menos de 10 minutos da segunda etapa, já 4-0. Aí ali acho que já é aquele, não vou dizer um banho de água, né, um banho de água fria na Coreia. Porque a Coreia sabia que ela não era favorita para essa partida. Mas por decorrer da partida como um todo, isso foi muito favorável à seleção. Porque o Ancelotti depois, acho que ele já deve ter começado a pensar ou fazer alguma substituição, uma substituição aqui, outra ali. Mas a seleção, ela jogou com uma intensidade muito, muito boa, marcando muito em cima, não dando tanto espaço assim também pra Coreia. Tipo assim, não foi aquele, fiz um gol, fiz 2 gols, toma a bola aí, Coreia, pode ficar à vontade. Não, foi uma intensidade muito boa. Os jogadores realmente estavam muito ligados na partida. E assim, realmente eles não levaram como um amistoso. Acho que, cara, como já tá fechando aquele ciclo, né? Já tá ficando próximo da Copa do Mundo. Acho que ninguém vai querer bobear nessa reta final. Então, ou seja, tava todo mundo disputando bola, todo mundo dando carrinho, atacante dando carrinho no meio campo. Como deve ser, né? Então, assim, menos de 10 minutos da segunda etapa, o Brasil já tava metendo 4-0. Primeira goleada da era Ancelotti, como eu disse, né? E já, como eu disse, já ali por volta dos 20 da segunda etapa, que surgiu o primeiro chute no gol da Coreia. Então, ou seja, o Bento ali tendo que trabalhar um pouquinho. Eu acho que dos que foram testados, o Bento, né, não tem muito o que dizer, porque ele não foi tão testado assim. Mas também tem um lado, bom, não vou dizer negativo, porque a gente tem o Alisson, tem outros goleiros também. Então, assim, essa questão do gol, o próprio Ancelotti já falou que essa questão, o goleiro tem que saber sair jogando. Acho que o Ancelotti praticamente disse, né, que o que importa é o goleiro defender, que é um cara que defenda. Então, assim, acho que questão de goleiro a gente tá tranquilo. Acho que tem poucas vagas agora, tá? Acho que as laterais, eu acho que também o camisa 9, eu acho que talvez o João Pedro, não sei. Mas acho que faltam as poucas vagas, cara. Acho que já tá praticamente tudo ali dando um marquinho, que ele vai voltar depois, acho que ele vai ser o titular, se ele não for. Acho que o problema do Brasil não é mais zaga, não é mais o gol. Talvez a única questão ali seja as laterais, né? Porque ainda tá em aberto, beleza? Do lado da Coreia, né? O Son deixou a partida ali por volta dos 16 da segunda etapa. Son que chegou a uma marca muito legal com a camisa da Coreia, né? 137 jogos. Ele agora já é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção. Ele também agora vai em busca de um outro, quem sabe um outro recorde ali, né? Que se tornar o maior artilheiro da seleção coreana. Deixou ali a partida, como disse, a Coreia não tinha muito o que fazer, tava enfrentando a seleção brasileira. Tu vê que até mesmo quando vai saindo gol, eles ficam tudo comemorando, né? Enfim, é isso, né? Acho que a cabeça deles deve estar mais virada nesse momento pra Copa do Mundo, que eu acho que a seleção coreana vai dar muito trabalho sim para algumas seleções da Copa do Mundo, pode ser uma das surpresas, como foi a seleção de Marrocos na última Copa do Mundo. Mas hoje, acho que enfrentou uma seleção que acho que era o pior momento para eles enfrentar a seleção brasileira, era agora, né? Porque embora seja um amistoso, de repente se tivesse pegado as seleções anteriores, né? Agora a seleção já sob o domínio do Ancelotti, dificilmente iria perder. Mas teve aquele jogo lá que a gente perdeu recentemente. Sim, mas foi um jogo lá na altitude, um jogo lá não sei aonde, que querendo ou não, acaba influenciando um pouquinho, beleza? De 5 tivemos umas trocas dos laterais, saiu o Vitinho, que fez uma boa partida, entrou o PH, entra Carlos Augusto, sai o Douglas Santos, que também fez uma boa partida, entra Lucas Paquetá, sai o Estevão, que esse também não preciso nem falar, um dos melhores em campo, né? Aí uma rapaziada já entrou, já estava 4-0, entraram ligados, entraram despertos na partida, ajudaram bastante para poder manter a mesma intensidade, então isso é interessante porque os jogadores jogaram 90 minutos com intensidade, quem entrou também entrou bastante ligado, entrou querendo muito, né, também porque quer mostrar serviço, né, entraram bem, o PH entrou bem, Paquetá também entrou bem, todo mundo entrou bem lá, eu tô falando entrou bem lá, que parada é essa, mas enfim. E aos 31 sai Vinícius Júnior, mas antes de Vinícius Júnior sair, ele fez o golzinho dele, com um passe de Matheus Cunha, como eu disse, né, aquela trinca ali da frente, Estevão, Rodrigo e Vini, marcaram, né, o Matheus Cunha tava mais à frente, o Matheus Cunha também fez uma partidaça, né, que pena que não conseguiu deixar o dele, mas aquela trinca ali, fez uma excelente partida, o próprio Matheus Cunha também deu assistência, participou bastante durante os 90 minutos, o Vini faz um gol ali, achei que ele ia dar uma escorregada ali, mas conseguiu finalizar, deixa o dele, cara, foi ele fazer o gol. Logo em seguida já veio a substituição Vinícius Júnior, aí entrou o André,
Entra também o Igor Jesus e o Richarlison, e deixaram o campo o Matheus Cunha, o próprio Vini, né? E entraram esses 3 jogadores que também, como eles entraram ligados, entraram ali, aí, bom, tava mais próximo da seleção fazer o quinto, fazer o sexto, o sétimo, do que propriamente já a seleção coreana conseguir diminuir, beleza? Respeito desse jogo de hoje, desse 5-0, como eu disse, muito boa partida. O Rodrigo, acho que ele aproveitou bastante a oportunidade. É um jogador que é muito importante ainda. Tem alguns jogadores que, como eu disse, não ficaram de fora. O próprio Rafinha, né, por causa de lesão, se recuperando. O Marquinhos. Então, ou seja, tem mais jogadores para poder chegar e acrescentar, o próprio João Pedro. Então, assim, cara, falta ali menos de um ano para a Copa do Mundo. É um jogo importante hoje, embora seja um amistoso. A terça-feira é contra a seleção do Japão, que empatou contra a seleção do Paraguai. Aí você vai falar, tá, pô, empatou com o Paraguai, né? A gente perdeu pro Paraguai. A gente perdeu pro Paraguai nessas eliminatórias aí pra Copa do Mundo, tá? Então, ou seja, a seleção japonesa empatou com o Paraguai. Claro, o Brasil vai vencer, acho que obviamente, a seleção do Japão, com todo respeito. E foi mais ou menos isso. 5, Coreia do Sul 0. Um jogo importante. Uma boa partida de Vinícius, de Rodrigo, Estevão. Acho que a partida como um todo, Casemiro, a dupla de volantes. É mais ou menos isso, galera. Eu não tenho muito mais o que dizer. É um adversário que a gente sabe não é algo assim fora do comum. Como eu disse, é uma seleção bem organizadinha. Tem jogadores que jogam em times importantes do futebol europeu. Não é nenhum também, não é nenhuma seleção que sei lá, ranking 100, sabe? É uma seleção que tá ali, né, num ranking que é top 10 do ranking, mas é uma seleção que tá no top 30 ali do ranking da FIFA. É uma seleção organizadinha, de repente na Copa do Mundo você vai ouvir falar muito da seleção coreana, que vai dar um certo trabalho sim. Pode ser uma das surpresas ali para a Copa do Mundo, sabe? Também, claro, tem alguns jogadores jogam em times importantes do futebol europeu, tem jogador do Bayern, o Son dispensa comentário, não tá mais hoje na Premier League, mas jogou durante muitos anos na Premier League. Tem jogador do PSG e assim por diante. Mas a seleção brasileira pode ser melhor também, obviamente. Conseguiu golear até com uma certa facilidade a seleção coreana, né, por 5-0 nessa reta final de preparação para a Copa do Mundo. O próximo jogo é contra o Japão. A gente também é favorito. E eu acho também que a seleção vai vencer. O melhor da partida, para mim, no jogo foi o Vinícius Júnior, tá? Por conta que ele foi mais ativo que os outros. Acho que o Rodrigo aproveitou muito essa oportunidade. Fez os 2 gols. Também sai bastante aí nessa reta final aí. É um jogador muito importante ainda para a seleção, na minha opinião. O Estevão também. Outro que agarrou a oportunidade, cara, acabou de marcar contra o Liverpool um dia desse. Já foi hoje, né? Ele começou como titular, meteu 2 gols. Então, ou seja, é uma vitória muito boa. Casemiro, enfim, é uma partida como um todo. Eu gostei bastante dessa vitória hoje de 5-0. Vamos ver aí o que espera agora pro amistoso contra o Japão. Mas eu acho que vai pintar esses amistosos aí. Seria bom que, ainda que seja amistoso, pegar algumas seleções ali da Europa também pra gente poder testar mesmo a Vera, pra quando chegar na Copa do Mundo a gente realmente vir esse tão sonhado Hexa que nunca sai do papel. Já tá na hora, já passou, né? Enfim, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, tamo junto, valeu!